Esse ponto que você falou, acho que é fundamental, acho que todo mundo pelo menos pensava que dava. Falou assim, eu acho que dá. A segunda coisa que eu pensava é que nesse ritmo que tá indo, pra mim tá muito devagar. Então eu comecei a não saber o que eu queria especificamente fazer, mas eu sabia que eu ganhava pouco. Então a consciência daquele problema ali foi muito importante pra mim. E aí o outro passo foi como que eu posso ganhar mais. E aí eu tentava de várias formas. Eu não sei se vocês conseguiram de primeira, se eu tentou e foi. Mas pra mim foi assim uma série de tentativas. Então acho que não desistir é o segundo ponto. Porque... Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu tenho certeza que a sua visão sobre o dinheiro e a sua visão sobre o trabalho vão mudar completamente. O mundo em algum momento da vida já ouviu a recomendação de que devemos fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Você pode ter ouvido dos seus pais, dos seus amigos ou de algum parente ou conhecido qualquer. Agora, por acaso, você sabe como fazer isso? E será que a pessoa que te deu essa dica, esse conselho, que é uma dica tão valiosa, está vivendo de acordo com essa recomendação? Possível para qualquer pessoa. Não importa qual seja o seu grau de instrução ou conhecimento de finanças. Fazer o dinheiro trabalhar para você é aquele tipo de estalo mágico que você sente que faz toda a diferença na sua vida. Pô, como é que foi isso? Você entrou no mercado financeiro com quantos anos? Explica pra galera por que você tá aqui. Porque alguém deve estar olhando de casa e falando assim, putz, tem um menino de 13 anos sentado num podcast de finanças. Tá, eu tenho 13 anos justamente, e eu comecei a investir com 10 anos de idade. Assim, eu tinha 9 anos e eu fiquei curioso pra saber, tipo, como que as pessoas ao redor do mundo ganhavam dinheiro. Então, tipo, pô, melhor mexer no celular mesmo aqui, vendo no Instagram, eu devia seguir alguma hashtag, tipo, mansões, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, eu segui umas páginas muito boas, que era, tipo, luxury houses, e aí aparecia, tipo, qual que era o preço de uma casa lá, que eles mostravam, eu ficava, cacete, é muito dinheiro, tá ligado? Porque, tipo, eu tinha concepção de quanto... Sei lá, era uma coisa que, tipo, não, na minha casa o dinheiro não era tão tabu assim. E aí eu fui pesquisar justamente isso, tipo, como é que as pessoas ricas ficaram ricas. E aí eu descobri, né, bolsa de valor, descobri empreendedorismo e tudo. E aí eu descobri, né, bolsa de valor, descobri empreendedorismo e tudo. Quem nos dá uma boa resposta é ninguém menos que Robert Kiyosaki, o autor do famoso best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Nesse livro, Kiyosaki apresenta constantemente a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. A definição do autor se concentra basicamente em dois conceitos, o conceito de ativo e o conceito de passivo. De acordo com Kiyosaki, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. A definição contábil desses dois termos é um pouco diferente do que é apresentado no livro, mas vamos nos concentrar aqui no que o autor fala. Ainda de acordo com Kiyosaki, a fórmula para fazer o dinheiro trabalhar para você é comprar mais ativos e deixar de comprar ou ao menos minimizar a compra de passivos. Quem compra ativos está fazendo o dinheiro trabalhar. Quem compra passivos está trabalhando para o dinheiro. Sim, é simples assim. Mas agora você pode estar se perguntando, mas o que é um ativo e o que é um passivo? Aí eu peço para que você recupere da memória o que eu acabei de dizer alguns segundos atrás. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Eu estou sendo um pouco repetitivo porque é nesse ponto que a maioria das pessoas não entende como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Quer um exemplo? Uma casa. É um ativo ou um passivo? A maioria das pessoas diria que é um ativo. Outros diriam que é o maior ativo da sua vida. E contabilmente falando, segundo as regras contábeis, de fato é um ativo. Agora eu não diria isso. Para mim, a resposta depende. Se a pessoa usa essa casa para morar, esse definitivamente é um passivo, porque só sai dinheiro do seu bolso. Agora, se o imóvel vai ser alugado e gerar renda para você, então a gente está diante de um ativo. E o carro? Bem fácil. Se ele coloca dinheiro no seu bolso, ativo. Se ele tira dinheiro do seu bolso, passivo. Percebe como é fácil entender essa definição? O problema é que muitas pessoas não compreendem isso e acabam comprando passivos achando que são ativos. No final da vida, acabam trabalhando para o dinheiro e nunca fazem o dinheiro trabalhar para elas. Mas afinal, quais são os ativos que eu devo comprar? Ativo é tudo aquilo sobre o qual eu vivo falando aqui no Clube do Valor. O próprio Kiyosaki dá alguns exemplos. Títulos públicos e privados, ações e participações em fundos são apenas alguns desses exemplos. O autor ainda menciona imóveis para alugar e negócios que não dependam do seu tempo ou da sua presença constante. Em suma, ativo é tudo aquilo que gere renda ou que se valorize com o tempo. Agora que tudo ficou mais claro, não é mesmo? Que você assumiu a postura de fazer o dinheiro trabalhar para você, não significa que você nunca mais vai gastar dinheiro com outras coisas. Todo mundo tem desejos e vontades e é importante cultivá-los para manter a motivação em alta. O que você pode fazer é mudar a ordem com a qual você compra seus ativos e passivos. É aqui que eu trago outro conceito de Kiyosaki, que é a ideia do pay yourself first, ou pague-se primeiro. As pessoas com o mindset correto, assim que recebem o salário, compram os ativos que vão fazer o dinheiro trabalhar para elas. Depois de fazer isso, elas se preocupam com as contas e os passivos geradores de despesas. As pessoas que trabalham para o dinheiro geralmente pagam todas as contas, compram passivos e só depois, sobrar alguma coisa, compram ativos. E isso, né, quando sobra alguma coisa no final do salário e de todos os gastos. Essa simples mudança vai fazer com que você vire o jogo aos poucos e faça o dinheiro trabalhar para você sem deixar os prazeres da vida de lado. Agora que já destaquei esses dois pontos importantes, vamos ao método de 3 passos para fazer o dinheiro trabalhar para você de forma correta.
Passo número 1, definir uma quantia mensal que te proporcione viver de renda. Antes de começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa entender o quanto você precisa te dar por mês para que consiga viver tranquilamente, podendo até mesmo sair do seu emprego se você desejar. Esse valor pode ser completamente diferente de pessoa para pessoa. Alguns diriam que conseguem viver com 2 mil, outros com 5 mil reais por mês, outros com 10 mil reais por mês no mínimo, e não tem certo ou errado aqui. O que você precisa ter em mente qual o valor que você precisa ter para sustentar o seu estilo de vida pessoal. Passo número 2, entender qual é o patrimônio que vai gerar essa quantia mensalmente. Depois que você sabe o quanto quer ganhar por mês com o dinheiro trabalhando para você, então você precisa definir a quantia que vai gerar esse montante mensalmente. Para te ajudar nisso, quais os primeiros passos para eu chegar? Passo número 3, montar uma carteira de investimentos que entregue a rentabilidade esperada. Por fim, o último passo desse método é fazer com que o dinheiro seja alocado nos locais corretos, nos ativos corretos, para entregar a rentabilidade que seu planejamento espera, que são aqueles 6% descontado da inflação que eu tanto falo aqui. E lembre-se sobre isso, estamos falando de uma taxa de juros real, ou seja, que supera a inflação de longo prazo, não é 6% junto com a inflação. Outro ponto importante, eu falo nessa tão falada taxa mágica, considerando uma rentabilidade hipotética de uma diversificada carteira de investimentos, composta por títulos de renda fixa, renda variável, de vários vencimentos diferentes, etc. Eu não estou falando de algum ativo financeiro específico que vai render inflação mais 6% ao ano, que nem muitos aqui me perguntam. O seu trabalho aqui, portanto, escolher os ativos certos que vão conseguir te ajudar a alcançar a tão sonhada independência financeira e poder parar de trabalhar daí para o dinheiro.